Oi, eu sou a Juliana e eu vou dar sequência à apresentação falando um pouquinho mais sobre os bento bonds. Primeiramente, eu vou abordar as bento bonds na molécula de cubano, que é então uma molécula que desperta bastante interesse porque ela aceita bastante substituintes, então é uma molécula bastante reativa. E por conta disso ela pode servir para algumas aplicações, como por exemplo para explosivos e até mesmo para drogas, como com a molécula cobacaína. Estruturalmente, o cubano conta com 8 carbonos que se distribuem de forma semelhante na estrutura como um cubo, tá? E esse cubo pode ser representado, então, pelas figuras 1 e 2. É interessante que a gente já se atente também que essa estrutura ela conta com algumas leves torções que podem ser comparadas com a molécula de ciclobutano, que é essa aqui que eu tô com o mouse em cima. Aqui a gente tem então a figura 3, que também é retirada do mesmo artigo, mas a qual eu tomei a liberdade de fazer o tracejado para tentar tornar um pouco mais didático. Essas ligações, aqui onde a gente tem essas representações em laranja mais escuro, a gente vai ter os carbonos, mais clarinhos são os hidrogênios, e aqui a gente vai ter o pico de densidade eletrônica. Quando a gente observa as ligações entre os carbonos, a gente percebe que o pico de densidade eletrônica ele não está bem centralizado entre as ligações, entre os carbonos da ligação. Isso acontece porque essa ligação, quando é uma bento bond, ela é encurtada. E nesse caso aqui a gente tem uma ligação de 1,57 âmstrons, fazendo com que isso empurre um pouco esse pico de densidade em torno de 0,12 âmstrons no caso dessa molécula que é o cubano, tá? Outra característica que é interessante de ser citada é quanto aos ângulos das ligações, que por acompanhar a hibridização dos carbonos, das ligações entre os carbonos, que vão ter uma hibridização sp3, causam nas ligações entre carbonos, hidrogênios e o Qzinho um aumento de 7 graus no ângulo tetraédrico, que então seria de 109 e passa a ser aproximadamente de 117, levando a uma maior tensão nas ligações, um aumento da energia intrínseca dessa molécula. Lembra que eu comentei no slide anterior que essa molécula não é simétrica, ela tem algumas torções? Então, essas torções acontecem para que essas características de maior tensão e maior energia intrínseca na molécula sejam um pouco minimizadas e essa estrutura se torne um pouquinho mais estável. E essas informações sobre a estrutura do cubano vão de encontro com as características que já foram abordadas com base na teoria, né? Aqui, então, eu trouxe mais uma figura do mesmo artigo, em que, experimentalmente, eles fizeram a análise da estrutura e constataram aqui, então, o pico de densidade eletrônica, que, como na figura anterior, se mostra deslocado entre o eixo das ligações carbono-carbono. Tratando um pouco das características. Em conjunto, os cubanos eles podem assumir uma conformação cristalina, onde a capacidade de fazer interações intramoleculares de London permite a formação de cristais. Isoladamente, o cubano ele é uma molécula um pouco mais diferente. Ele é termodinamicamente instável e altamente reativo a ataques de eletrófilos. E aí, por esse motivo, no presente artigo, né, no artigo que está sendo abordado, eles fazem uma breve comparação do ciclopropano com a molécula de cubano, ressaltando que pela molécula de cubano possuir vários análogos, esses análogos podem ter uma aplicação bastante interessante na área da farmacologia de drogas. Então, isso também pode ser linkado com aquela molécula de cubacaína que foi citada no início da minha fala. Bom, partindo para a próxima abordagem, então, a gente vai tratar um pouquinho sobre o ciclopropil, halides e tiocilatos. A gente sabe que os ciclopropanos são moléculas que constituídas
por 3 carbonos em estrutura cíclica, e que essa estrutura apresenta diversas características, como estabilidade, reatividade, caráter P e S das ligações, o que já foi abordado anteriormente. O primeiro exemplo que vai ser tratado quanto a esse trabalho é em relação às moléculas de dimetil ciclopropiltiosilato. Então, a gente tem 2 isômeros, um trans representado pela molécula 3 e um cis representado pela molécula 4. A gente consegue já perceber, então, que o isômero 3 possui uma maior taxa de solvólise, cerca de 5.000, né? Uma forma que a gente pode fazer para tentar entender melhor isso é observando o esquema 6. Né? Quando a gente tem 2 grupos metilas associados a 2 carbonos do ciclopropano, essas metilas elas acabam causando repulsão. E essa repulsão dos grupos metilo acaba influindo na ligação dos carbonos, forçando os isômeros 3 e 4 a terem uma conformação mais aproximada dos isômeros 3A e 4A, que aumentam o comprimento das ligações entre os carbonos, então. Agora, se a gente enxerga os isômeros conforme os grupos de otosilato, a gente percebe que a orientação antiplanar entre as metilas e o grupo otosilato vai facilitar a saída desse grupo. E quando a gente tem o oposto disso, a gente vai ter um maior impedimento estéreo para esse fenômeno acontecer. Isso pode ser visto aqui no esquema 6 e pode ser visto de uma forma um pouquinho mais fácil aqui, onde no 4 a gente tem os grupos na mesma face e isso dificulta, né, o ataque do solvente. E aqui a gente tem faces opostas, o que facilita estericamente para que o grupo otosilato seja removido. E por isso no 3 a gente tem uma maior taxa de solvólise. Bom, uma outra característica das bent bonds é que em alguns momentos elas podem se comportar como ligações duplas, né, por conta de orbitais sp5, né, um rearranjo de orbitais, e vai fazer com que essas ligações se comportem como duplas. No exemplo do esquema 1, a gente tem a solvólise do ciclopropiltiosilato, em que a gente tem a molécula de ciclopropiltiosilato, que vai perder o seu grupo tiosilato, formar um intermediário carregado, aonde a gente vai ter o rompimento de ligações bent bonds, né, entre 2 carbonos, a formação de uma ligação dupla, né, para o rearranjo dessa molécula, e então, por fim, a inserção do substituinte proveniente do solvente. E de forma semelhante, a gente pode perceber esse comportamento entre os isômeros 11 e 13, né? Então, que são representados aqui no esquema 2, gerando, então, o isômero 11, que tem uma conformação endo, gera a molécula 12, que tem uma estrutura cis, e o isômero 13, que tem conformação exo, acaba gerando a molécula 14 de conformação trans. Para que a gente consiga entender isso passo a passo, a gente pode seguir o esquema 4. Olhando primeiro para a reação que acontece com a molécula 11, a gente consegue perceber que com o rompimento da bent bond aqui, a gente tem um rearranjo da molécula em que o bromo ele acaba tendo a sua saída muito facilitada, gerando a molécula 27. Quando a gente olha para a reação 13, com a quebra da mesma ligação, temos 2 possibilidades, a 28A e a 28B, né? Então, quando a gente tem a 28B, o carbono 2, que é esse aqui, tem orientação antiplanar com o carbono que está ligado a esse bromo aqui. E isso permite, de uma forma mais facilitada, a saída do bromo, gerando a molécula 29. Até então, essas moléculas se comportam de forma um pouquinho diferente, aonde a transição do isômero 11 para a molécula 26 é mais fácil do que a transição da molécula 13 para o isômero 29. Agora, quando a gente para analisar as moléculas 27 e 28, as coisas mudam um pouco de figura. O interessante dessa abordagem é que a gente perceba que a mesma ligação
banana foi rompida nas duas moléculas, mas pelo fato da conformação da molécula ser endo ou exo, o seu processo de isovólise acaba mudando, né? O que pode trazer para a gente uma discussão que pode gerar em torno de reatividade das moléculas, porque as bond bonds elas fazem parte das características de reatividade, mas só uma característica não dita todo o comportamento de uma molécula. E, bom, essas foram as abordagens que o nosso grupo trouxe para esse seminário. Aqui a gente deixa algumas das referências que a gente utilizou. O grupo agradece pela atenção e se coloca à disposição para eventuais dúvidas.